Bom dia, iniciando mais um vídeo sobre a referência bibliográfica do Prof. PT, do exame para o mestrado profissional 2020, aproveitando o isolamento do Covid, com referência ao Covid. Vamos hoje falar rapidamente sobre o texto Materialismo Histórico Dialético e suas relações com a pesquisa participante, da Priscila de Souza Xtelete. Quero aqui enfatizar os aspectos principais. Vou disponibilizar abaixo o link do meu Drive, que tem esse artigo com os destaques, com as partes que eu entendi interessante. Vou disponibilizar logo abaixo do texto. Você vai lá na descrição, depois de curtir, compartilhar e se inscrever, para dar aquela força para a gente fazer mais vídeos. E você vai lá baixar e vai estudar. É um material que acredito que dá para você fazer uma prova com esse material. Bom, o texto da autora é um texto que fala sobre as contribuições do materialismo histórico dialético voltado para as pesquisas participantes. Isso aplicado nas especializações de mestrado profissional. Já de cara, ela, no início do texto, ela concluiu que a pesquisa participante, principalmente essas de cunho voltadas para a educação popular, essas pesquisas participantes, elas são importantíssimas quando se trabalham dentro da perspectiva materialista, marxista, pois elas trazem no seu seio aspectos de transformação social e coletiva. Segundo a autora, a pesquisa participante ela tem como ponto de partida a apreensão imediata da realidade. As pesquisas participantes são instrumentos de investigação relevantes na apreensão da realidade. E quando se trata de apreensão da realidade, conjugado com o processo materialista histórico-dialético, interessante notar que na realidade deve-se capturar todas as partes para se entender o todo. Se você quer entender o todo, tem que se capturar todas as partes. E nessa sociedade conflitual que nós vivemos, o método materialista histórico-dialético é o melhor que temos hoje. Eu também concordo com isso, eu sou adepto desse pensamento, é o melhor que tem. Porque, segundo os aspectos do materialismo histórico-dialético, e principalmente da dialética, em uma sociedade conflitual, as contradições elas são faces de uma mesma moeda. Então, superar essa dicotomia entre sujeito e objeto é um aspecto interessante para se usar nas pesquisas participantes. Você entrar na pesquisa com esse pensamento. Porque tanto o sujeito quanto o objeto estudado, eles fazem parte de uma mesma realidade. Eles fazem parte de uma mesma dimensão. Como se fosse a cara e coroa numa moeda, mas que elas coexistem em unidade, em um mesmo objeto que é a moeda. O processo dialético é esse processo que facilita a análise dos polos contraditórios, como eu já havia falado. Com relação ao materialismo histórico dialético, a autora traz que ele compreende a realidade objetiva histórica. E ele parte de um pressuposto da análise histórica de modo diacrônico. Ou seja, a evolução do homem, a história da humanidade, ela se dá de forma diacrônica, seguindo uma lógica histórico-social, baseada em conflitos, em construções de conhecimento, onde o indivíduo ele não nasceu pronto do pensamento, mas ele foi construído socialmente, economicamente, politicamente ao longo dos anos. E entender esse processo complexo é o que define o materialismo histórico dialético. Por isso que ele é o melhor que se tem de compreensão da realidade, o materialismo histórico dialético. Através dele, conseguimos entender a superação entre
sujeito e objeto, essa dicotomia, essa divisão, porque na verdade ambos fazem parte de uma mesma realidade. Ao contrário, as teorias pós-modernas são teorias superficiais, são teorias que não priorizam o aprofundamento histórico de uma realidade social. Elas consideram ultrapassado o materialismo histórico dialético, e o aprofundamento teórico de suas abordagens é muito superficial. E ela faz esse contraponto, defendendo o materialismo histórico dialético como pressuposto das pesquisas participativas, pesquisas, ou seja, qualitativas, grave isso, tá? Fazendo um contraponto com as pesquisas que se pautam na investigação por meio das reflexões superficiais do capitalismo na realidade, que são oferecidas pelas teorias pós-modernas. Então, de um lado tem as teorias pós-modernas e a teoria de cunho materialístico histórico. Lógico que ela, quando defende uma, ela tem que apontar as falhas das outras. Com relação aos mestrados profissionais, ela vem dizer que eles chegam ao Brasil sob a influência de órgãos internacionais, como o Banco Interamericano, por exemplo, o BID. Na década de 90, em 1995, se institui, então, uma experiência de ensino superior. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em 1995, com um documento, o Ensino Superior, as lições derivadas da experiência, expôs orientações para a política pública educacional. E essas influências repercutiram no ensino na década de 90, essas influências externas. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de pedagogia, quando estudávamos a disciplina com relação a esse tema, a professora sempre enfatizava que durante a década de 90, o ensino como um todo sofreu influências, até pressões, de organismos internacionais, trazendo ditames, trazendo padrões, trazendo prescrições para os países que estavam em condição emergente, né, se desenvolvendo. Eu lembro muito bem desse período quando a minha professora falava, de passagem, uma professora excelente. E eu não queria muito me ater com relação a isso, porque eu acho que a gente deve entender bem nesse texto essa relação da teoria participante, lógico que nos mestrados, e com relação dessa metodologia do materialismo histórico, que aí a gente já mata muita coisa desse texto. Quando você pegar o nosso resumo, você vai dar uma retomada disso que está aqui, que está bem fácil, está com poucas folhas, acho que 4 páginas, eu acho. Aí ela fala mais sobre os programas de pós-graduação. Aí volta falando que o materialismo histórico dialético, ele contribui para o entendimento epistemológico, né, e o entendimento da construção do conhecimento, trazendo uma filosofia de transformação. Pois se você entende a realidade, os conflitos, as contradições de uma realidade, você tem em mãos instrumentos para superá-la, para transformar essa realidade social. Aí traz também pressupostos desse materialismo, dizendo que ele é um conhecimento social, construído socialmente, da relação dinâmica, dialética, entre o homem e natureza, entre o homem e objeto, uma relação constante, onde a praxis ela é construída e o conceito de praxis ele se desenvolve bem a partir dessa abordagem, porque a praxis é, na verdade, a relação eterna entre teoria e prática. É se teorizar para agir e na ação reformular a teoria e depois novamente esse mesmo processo em um círculo infinito. Por isso que nunca chegaremos a um ponto estático, sempre dinâmico. Dialético é uma característica sempre dinâmica. E interessante saber sobre o materialismo histórico dialético é que o indivíduo pesquisador tem que entender que a realidade não pode ser explicada de uma forma... que a realidade não pode ser explicada de infinitas formas, porque as teorias pós-modernas dizem que há uma multiplicidade de formas de se explicar a realidade. E o materialismo histórico dialético diz o seguinte: não. A matéria se conserva em sua propriedade e a essência do objeto não muda. Então construímos uma história, uma
construímos uma relação entre sujeito e objeto de forma diacrônica, sofrendo contradições, sofrendo confrontos, em alguns momentos se elevando, em outros momentos diminuindo, mas a essência não muda. Você entendeu o cerne das coisas, por isso que quando teóricos falam sobre políticas públicas em educação, por exemplo, o texto que está na referência bibliográfica, quando fala lá da educação para além do capital, fala-se de uma atuação que visa na essência, não na superficialidade. Porque quando chegamos no âmago, na essência, aí sim podemos causar transformação efetiva. Fala que o homem, na verdade, é um artesão da realidade. Por que ele é um artesão da realidade? Porque ele está nesse processo, ele constrói, ele modela a realidade no qual ele vive, ele é influenciado. Ele se torna estranho aos modos de produção, porque ele começa a achar coisas normais, trabalhar demais exaustivamente porque precisa, e por isso ele se aliena desse processo. E essa realidade, esses fatos sociais se dão de forma dinâmica. Então, quando se fala em dialeticidade, se fala em complexidade. Não é nada fácil. Você chegar à essência de uma realidade, você tem que esmiuçá-la, você tem que colocá-la em partes para depois formar um todo, para no final você gerar uma síntese. Então você vai ter uma tese, uma antítese e no final uma síntese. E essa síntese é depois de uma classificação, ordenação de pedaços da realidade, onde você vai reordená-los e no final você vai ter uma síntese, uma conclusão sobre isso, que ela futuramente poderá ser refutada e assim por diante. O pesquisador ele necessita aprender não somente a aparência, ele tem que ver a aparência e ele também tem que ver a essência, ele tem que estar atento a isso. E a pesquisa participante, ela é fundamental nesse processo, porque o pesquisador está embutido nesse processo. Ele está embutido. Quando você for ver os princípios procedimentais de uma pesquisa participante, você vai ver que quando você está lendo, você percebe que o investigador está no processo. Ele não está alheio, não está imparcial. Ele está no processo, por conta desse processo dialético. O materialismo histórico dialético ele influenciou a pesquisa participante. E a autora vai dizer, a Xté vai dizer que estudiosos com teorias e ações, como por exemplo o Gandhi, o Paulo Freire, Leonardo Boff, etc., até apresentaram desenvolvimento nessa área. Mas, de certa forma, funcionava mais como versões antigas das práticas sociais de vocação neocolonizadora. Tudo bem, mas eram versões antigas. E Brandão, a pesquisa participante na América Latina busca, em sua origem, a transformação de ações sociais populares por meio de uma elaboração sistemática de conhecimentos pela via de pesquisas sociais postas a serviço de experiências coparticipativas. Experiências coparticipativas. Então, no âmbito da América Latina, existem pesquisas participantes frutíferas que têm esse cunho de transformação social, com experiências de coparticipação, onde as pessoas estão se colaborando mutuamente. Para quê? Para criação solidária de saberes. Além disso, deixa eu ler aqui uma... Para a gente encerrar o texto, deixa eu ler aqui uma coisa interessante. Quanto ao materialismo histórico dialético e a pesquisa participante, Fauss-Borda aponta alguns princípios. Aí está lá alguns princípios. Compreender o espaço intelectual e técnico do pesquisador, entender a realidade. Evitar copiar as tendências sem levar em conta o meio cultural. Ouvir as bases de forma organizada e sem arrogância. Sugerir o que será investigado de modo participativo. Sugerir. Investigador, sugerir. Também o pesquisador deve promover conhecimento teórico, metodológico, contribuindo para as independências das lideranças, utilizar técnicas de produção de dados que promovam um diálogo. Então você percebe que na pesquisa participante, o investigador está incluso. Pode cair na prova, por exemplo, questões que digam que
há uma imparcialidade do investigador na pesquisa participante. Meu Deus, isso é totalmente avesso ao cerne de uma pesquisa participante. Então, questões que digam que o materialismo histórico dialético contribui com a pesquisa participante no ponto de vista que o investigador fica alheio à realidade estudada, está errado. Entende? Então tem que ficar esperto com relação a isso. E se fala também de 3 níveis de investigação com relação a esse tema da investigação participante, da pesquisa participante. Olha só, o nível descritivo, onde se capta a realidade, o que tem na realidade, as suas percepções, e depois você passa para um nível analítico redutivo, onde você analisa as concepções da comunidade. E por que é redutivo? Porque você reduz o todo em partes para fazer as suas análises, por isso que ele é redutivo. E o terceiro nível seria o histórico genético, onde você encontra o cerne genético biológico e as suas origens históricas daquela realidade que você está estudando. Por isso que quando encerra a pesquisa, a autora diz o seguinte, que pesquisas desenvolvidas por um mestrado profissional na área de ensino e humanidades, eles são muito frutíferos quando se estuda, por exemplo, a realidade de uma cidade, onde o professor ele vai ter em mãos conhecimentos que vão ampliar a sua visão de aspectos históricos, políticos, sociais, culturais, filosóficos, econômicos, etc. O professor, em uma investigação participativa, onde ele está estudando, por exemplo, fazendo estudos sobre uma determinada cidade, compreendendo sua realidade, ele vai estar munido de aspectos que irão ampliar sua visão. E ele estará dentro dessa participação, dentro dessa pesquisa, vai influenciar, vai providenciar metodologias, vai apoiar as lideranças, ele vai estar no processo. Isso que é o legal desse tipo de investigação, desse tipo de pesquisa. E para encerrar, ela fala de uma experiência, né, do GPET, que era um grupo de pesquisa, que fez um alinhamento teórico no estado do Espírito Santo. E ela vai explicar que apresentava propostas contra-hegemônicas, etc. Mas o processo de modernização da cidade de Vitória que é o interessante. Fizeram pesquisas analisando o processo de modernização da cidade de Vitória. Ou seja, o professor fazendo esse tipo de pesquisa que, à primeira vista, você pode achar que não tem nada a ver. Mas capturar, tirar uma foto da realidade é um aspecto inerente ao materialismo histórico dialético. E olha só, Marx não se ateve a estudar isso afinco. Ele se preocupou com o capitalismo. Mas ele entrou um pouco nessa seara, mas ele não se aprofundou. Ele fez, na verdade, por exemplo, com relação à dialética, ele seguiu o que Hegel falava. Só se colocou divergente com relação ao seguinte. Hegel, ele era racionalista, né? Ele entendia que o homem ele evoluía, ele crescia e apresentava conhecimento apenas pelo pensamento. Marx não, aí tem uma evolução histórica. O homem é histórico, o homem é social. Então, enquanto Marx era materialista, Hegel ele defendia mais a questão do pensamento. Então, nesse ponto, eles divergiram. Mas Marx, como não se aprofundou muito nesse tema, ele pegou muitos pressupostos de Hegel. Então, pessoal, deixa eu ver aqui, 18 minutos, tá um vídeo curto. Quero agradecer, tá? E você pode agora, vai lá embaixo, vou postar no meu drive o resumo todo bonitinho e você vai fazer a sua revisão para a sua prova. E eu também quero passar, mas se eu não passar, você passando para mim já tá bom demais. Eu pelo menos consegui adquirir muito conhecimento nesses estudos, nesses dias. E futuramente eu vou divulgar meus vídeos de constitucional, penal e administrativo. Tá bom? Muito obrigado.